Quando a gente fala de crenças e de valores, a gente dá nomes gerais para uma diversidade de elementos e de como que as pessoas percebem esses elementos. Uhum. Então, por exemplo, se você pegar alguns grupos de pessoas que acabam tendo uma certa rigidez em algumas regras, a forma como as coisas devem ser executadas tem que ser desse jeito, as formas como as coisas, o que é certo é assim, né? Isso pode fazer com que essas pessoas efetivamente passem por série de situações conflituosas e que às vezes trazem prejuízos para elas, mas que se mantêm firmes nessas suas regras internas, né? Então, a gente costuma ver essas pessoas como pessoas mais rígidas, né? A rigidez, em especial a rigidez extrema, ela não é boa, mas tem pessoas que vão ter essa característica, cara. Elas têm uma regra que elas não vão efetivamente conseguir. Nós temos regras que a gente não consegue, né? Sei lá, tem coisas que você absolutamente não vai conseguir fazer, porque a regra... Tem uma coisa que eu comecei a fazer, eu ficava às vezes travando em relação a algumas decisões, né? Porque eu ficava com a criatividade, assim, explorando os multiversos. Isso. E aí eu comecei a realmente perceber que, cara, a maioria das previsões tu não tem como acertar. Não. E aí eu passei a tomar decisões mais rápidas, pensando assim, eu não preciso, eu sou um jogador do time, eu preciso tocar a bola pro próximo jogador, eu não preciso saber quantos toques vai ter até a bola entrar no gol, eu só preciso fazer a bola ir para aquela direção. E aí é interessante isso, né, cara, porque isso tem a ver um pouquinho com aquilo que a gente estava falando anteriormente, que é essa questão do protagonismo, né, cara. Hoje a gente coloca muito protagonismo em cima do indivíduo, né, o que cria um hiperindividualismo, né, cara, uma sensação de que eu tenho que tomar as decisões e estar performando sempre em alta performance, tomando decisões certas e fazendo coisas certas e tendo resultados e alcançando as coisas. E isso em alguns aspectos esquece essa visão de time, né? Pô, eu tenho que fazer bem a minha parte, que é, cara, pegar e passar a bola, né? No time de futebol é muito bom ter um cara que seja um bom driblador, né? Mas é muito ruim ter um cara que seja fominha, que queira fazer tudo sozinho, né? E essa visão de time eu acho que é um negócio, essa visão mais comunitária, de que a gente está conectado com uma equipe que faz as coisas acontecer, né? Que não é a gente sozinho. Eu acho que ela ajuda a escolher. Porque é isso que você falou, cara. Então eu tenho que escolher esse cenário aqui, porque depois, sei lá, depois o Gabi resolve as coisas, né, cara? Então eu acho que esse é um ponto que facilita as coisas. Às vezes, cara, muitos cenários são difíceis de você manejar, né? É que nem você, por exemplo, entrar numa partida de xadrez e querer saber quais são todas as jogadas, né? Não, então, peraí, eu vou jogar essa peça aqui. Daí ele pode jogar aqui, pode ter esse cenário, depois esse cenário, depois da próxima, daí eu vou jogar aqui. Você não tem capacidade computacional para isso. Então, às vezes, é importante simplificar os cenários na hora de tomar a decisão. E às vezes, é uma coisa que eu aprendi também, é melhor errar rápido do que demorar para acertar. Cara, porque daí você conserta. Tu conserta. Né? E aí um outro ponto importante, assim, né, um pouquinho, falando da dificuldade que algumas pessoas encontram de tomar decisão, né, porque elas não sabem se vão conseguir lidar com as consequências das decisões erradas, né, então esse é um ponto interessante. As pessoas se paralisam diante da possibilidade de não dar certo aquele negócio. E aí a pergunta assim, tá, mas se não der certo, eu consigo manobrar essa situação para consertar ela ou para minimizar os danos? Eu consigo suportar o erro disso daí? E como muitas situações transitam nessa perspectiva do protagonismo, que dá um valor muito grande para a autorreferência, né? Algumas tomadas de decisão que são relativamente... que sobre uma outra perspectiva não são tão importantes, toma uma dimensão enorme, porque afeta teu valor, teu valor próprio, né? Que vai implicar numa perda de valor diante da sociedade. Isso é muito interessante, né, cara? Porque numa sociedade que a gente está cada vez menos conectado,
né? Apesar da mais tecnologia. Conectado, né? A gente tem menos laços íntimos, firmes, né? Ou pelo menos tendemos a ter, né? Eu acho que a maior parte das pessoas ainda tem algumas, talvez mais, outras menos, algumas efetivamente carecem, mas a maioria de nós ainda tem essa necessidade de laços, né? E no mundo, quando você não consegue mais dimensionar a quantidade de seguidores que você tem, né, cara, é difícil você efetivamente organizar o teu comportamento em face a como que aquilo vai impactar, né? Então Mas você isso começa a leva tu fantasiar. também a se sentir mais protagonista, né? Eu acho que a gente acaba vivendo um pouquinho aquela ideia da vida de Turman, né? De você estar ali numa bolha Sendo observado. Sendo protagonista. É óbvio que você é o roteirista em algum aspecto, assim, né? Do que você publica, né? Você é o editor, né, cara? Mas, de certa forma, você está ali expondo os teus valores, né? Quando você publica alguma coisa, você está expondo valores. Mas tu acha que essa visão de protagonismo, que tem a ver com tomada de decisões, tem a ver com o tema que a gente está falando, ela torna a vida do indivíduo pior do que melhor? É difícil de fazer essa avaliação, assim, sabe? Os critérios do que é melhor e pior, eles são muito fluidos, né, Fermento? Por exemplo, correr. Correr é uma coisa que te torna pior ou melhor? É difícil de saber. Eu posso dizer, pô, tô correndo, tá sendo bom para mim, tô gastando um tempo ali correndo, tô me sentindo melhor, mais disposto, perdi peso, tô mais bonitão. Então, é difícil de avaliar, né? Mas, obviamente, correr é um negócio que naturalmente exige energia. Então, a gente tende a ter uma resistência maior para fazer por conta do gasto energético. Mas como ganha um valor, né? As pessoas que estão em volta de você estão correndo, aparece no teu Instagram pessoas correndo, as pessoas correndo em geral têm boas formas, né? Daí aparece informações dizendo que correr faz bem para a saúde mental, para o estresse, a ansiedade e tal. Então você vai agregando essas informações e vai alocando elas dentro de uma rede semântica e dando valor para a corrida. Até o momento que a corrida começa a acontecer naturalmente. Eu acho que essa questão do protagonismo, na minha opinião, ela tem a ver com a visão de autorresponsabilidade, que tu tem que encontrar um ponto saudável, né? Cara, é interessante isso, porque eu entendo. O meu problema não é a ideia de protagonismo, mas como se usa a ideia de protagonismo para vender para controlar controlar as pessoas, né, cara? De certa forma, fazer para que as pessoas produzam mais, né? Porque é muito legal essa ideia de você botar um vigia interno, né? Porque e aí isso casa muito bem com a ideia de disciplina, né? A pessoa adora falar que não precisa de motivação, ou precisa de disciplina, por quê? Porque os caras confundem motivação com reforço positivo, com coisa boa, com estar relaxado, curtindo a vida, legal, né? Ganhando status social, ou dinheiro, ou qualquer coisa desse ponto de vista, né? Ou prazer ainda que seja, né? Mas a motivação, que nem eu gosto de dizer, é tudo que aumenta a probabilidade do teu comportamento ocorrer, tudo que aumenta a probabilidade de você tomar decisão em prol de um comportamento em vez do outro, certo? Então, de certa maneira, assim, a ideia de protagonismo, ela encerra essa fantasia de que você vai ser vencedor e vai alcançar uma felicidade e tal, de que você vai ser reconhecido pelos seus pares, de que você vai, de alguma forma, alcançar um status social diferenciado, que a gente costuma chamar de sucesso ou qualquer coisa desse tipo, né? Vai ganhar. Mas, de certa forma, isso que tu falou até, né, que é interessante, de que o protagonismo é usado para fazer as pessoas produzirem mais. Talvez até como uma estratégia, né? Então, elas têm uma espécie de vigia interno. A ideia de vigia interna é uma ideia antiga, ele está num livro que eu gosto muito. Quem quer entender de disciplina tem que ler esse livro, chama Vigiar e Punir, é um livro do Michel Foucault, é um livro muito conhecido, né? Conhecido inclusive fora do
dos meios acadêmicos, e ele tem a terceira parte desse livro, chama As Disciplinas, certo? Quando ele vai discorrer sobre o que ele chama que é a sociedade disciplinar, né? Então, são 3 capítulos, os corpos dóceis, recursos para o bom adestramento e o último que é o panoptismo, né? O panoptismo, ele usa, de certa forma, um conhecimento e estratégias de arquitetura na França que estavam ligadas a um sistema de vigilância, né? Então ela servia tanto para presídios quanto para conventos ou até fábricas, né? E ela se constituía de uma estrutura em forma de anel circular, né? Então você tinha um prédio externo, que era onde ficavam as celas, e dentro você tinha uma torre de vigilância, né? O prédio era construído com janelas para o lado de dentro, o anel externo, de dentro e para fora, de forma que a luz entrava de fora para dentro, então você podia ver o lado de fora, mas a parte interna do anel, onde estava a torre de vigilância, você não podia olhar. Entendi. Certo? E aí, ali você tinha toda essa percepção de que você estava sempre sendo vigiado, porque você não enxergava o vigia. Você sabia que tinha uma torre de vigilância, você sabia que poderia ter alguém ali, mas você não enxergava ele, né? Então você internaliza o vigia, né? A tecnologia do século XIX, bastante interessante, né? É um pouquinho o que o espelho faz também, né? O espelho é uma tecnologia de vigilância, né? Você vai na frente do espelho para você ver como é que os outros vão te enxergar. Sim. Né? Então você vê se está bem, se está bonitão. E antes dessa tecnologia tinha Deus, né? Deus é uma tecnologia de vigilância. Em alguns aspectos, sim, assim, mas nesse caso, a gente tem que pensar que é uma estratégia muito mais insidiosa, assim, né? O que quer dizer insidiosa? Disfarçada. Disfarçada. Tu acha que Deus não é uma técnica disfarçada de vigilância? Mas é porque o que acontece? A crença em Deus, ela é muito relativa, ela joga o castigo e a recompensa muito lá para frente. Tá, entendi. Então ela não controla tão bem. Ela controla muito bem para algumas pessoas, mas não para todas de imediato. Assim, e até porque tem pessoas que efetivamente que não vão acreditar em Deus, né? Então, e essa história esse tipo de vigilância, ele é mais bacana, porque é mais bacana, é mais interessante. Não, é interessante a tecnologia, né? Porque essa tecnologia, ela vai mudar, né? Na medida em que a gente se apropria desse registro de olhares, né? Ela vai mudando. Por exemplo, quando eu falei do espelho, né? Que a coisa do espelho, ela é uma forma de você se enxergar a partir dos olhos dos outros, né? Essa coisa de como que os outros me veem é uma coisa muito importante para minha autorreferência, para compor a minha autorreferência, né? Óbvio que tem todas as questões dos padrões de beleza que a gente fala, que eu não vou entrar aqui, mas tem uma coisa que eu lembro, cara, de muito tempo, que lá atrás já doía o meu ouvido, que era uma vinheta da Globo, que era assim: Globo, a gente se vê por aqui. A semântica dessa frase é maravilhosa, né? Porque a gente se vê, né? Se vê por onde? Pela Globo. E as pessoas não se dão conta que a televisão, ele era o grande espelho nas décadas de 70, 80 e 90, em especial de 80 e 90, né? Ela ditava os padrões culturais, ela que era a grande fomentadora dessas discussões, passavam todas pela televisão. Por quê? Porque a televisão era um olhar invertido, né? A gente assistia a televisão tentando se encontrar, tentando encontrar o que a gente queria se ver, né, cara? E isso aí moldou o comportamento, crenças de uma população, de milhares de pessoas, né? Não é à toa que até hoje as pessoas dão para a Globo um poder, ou atribuem a ela um poder muito grande. Eu acho que hoje esse poder já não existe mais. Por quê? Mas algumas crenças com certeza ficaram. Por exemplo, quando tu fala qual é o povo que é preguiçoso, eu posso ter buscado uma referência numa novela que eu assisti. Isso.
Isso. Qual é o que tu pensa de gente muito rica? Cara, a maioria das novelas da Globo, o cara que era rico era o cara do mal. Era o cara que ia lá e pá, ele queria construir um condomínio na favela, sei lá. Você vai fazer um julgamento moral a partir de uma perspectiva semântica, não de uma perspectiva estatística. Certo? Você não conhece todos os caras muito ricos ou todas as pessoas daquela região. Você vai avaliar o valor que... as crenças e os valores que isso tem dentro da nossa sociedade. Gostou desse corte? Deixa o like e inscreva-se no canal.